A santa paz de Deus. Amém? Mais uma vez estamos aqui nesta noite maravilhosa, ao qual o Senhor tem proporcionado para nós estarmos aqui lendo a palavra de Deus. Glórias a Deus. O Senhor tem muito nos ajudado, tem muito nos ensinado com a luz da sua palavra. Nesse canal tudo se fez novo. Meu irmão, minha irmã, agradeço ricamente por estarem acompanhando. Aleluia, o ensinamento ao qual o Senhor tem colocado os nossos corações para nós crescermos, para nós adquirirmos maturidade e um crescimento espiritual que é importante na nossa vida. Amém, meu irmão, minha irmã? Agradeço desde já. Vamos estar aqui meditando em uma palavra que o Senhor tem colocado em meu coração. Meu irmão, minha irmã, gostaria que todos estivessem já com as escrituras abertas aí, né, para nós examinarmos a palavra de Deus e aprendermos assim. E à medida que nós lemos aquilo que o Senhor tem colocado em nossos corações, o Espírito Santo de Deus vai nos ajudar a compreender maiormente, com clareza, a palavra de Deus. Porque não podemos receber nada sem que do alto seja revelado. Meu irmão, minha irmã, e é revelado por nós temos então uma revelação especial de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, pelo seu bom Espírito Santo. Amém? E nós estamos aqui. Glórias a Deus. Vamos estar lendo, meu irmão, minha irmã, ali em Gênesis, o princípio. Gênesis é um princípio de toda a sua criação. O Senhor tem colocado muito em nosso coração e através disso eu sei que o Senhor vai falar muito aos nossos corações. Agradeço desde já mais uma vez. E os irmãos podem estar acompanhando ali no canal YouTube, Jackson Antônio Alves. Coloca o nome inteiro, YouTube. Amém? Vamos ler com a força de Deus e a ajuda do Espírito Santo. Amém? Gênesis capítulo 1, a criação dos céus e da terra e tudo o que nele há. No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Versículo 3, e disse Deus, haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa, fez separação entre a luz e as trevas. Chamou Deus a luz dia e as trevas noite. Houve a tarde e manhã o primeiro dia. E fez, pois, Deus o firmamento e separação entre... Versículo 6. E disse Deus, haja firmamento no meio das águas e separação entre as águas e águas. Fez, pois, Deus o firmamento e a separação entre as águas debaixo do firmamento e as águas sobre o firmamento, e assim se fez. E chamou Deus ao firmamento céus. Houve tarde e manhã, o segundo dia. Disse também Deus, ajuntem-se as águas debaixo dos céus num só lugar, e apareça a porção seca. E assim se fez. A porção seca chamou Deus terra, e o ajuntamento das águas mares. E viu Deus que isso era bom. E disse Deus, produz a terra relva, ervas que deem sementes e árvores frutíferas, que deem frutos segundo a sua espécie, cuja semente esteja nele, sobre a terra. E assim se fez. A terra, pois, produziu relva, ervas que davam semente, segundo a sua espécie, e árvores que davam fruto, cuja semente estava nele, conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Houve tarde e manhã, o terceiro dia. Disse também Deus, haja luzeiros no firmamento dos céus, para fazerem separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais, para estações, para dias e anos. E sejam para luzeiros no firmamento dos céus, para alumiar a terra, e assim se fez. Fez Deus os dois grandes luzoeiros, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite. E fez também as estrelas. E os colocou no firmamento dos céus para alumiarem a terra, para governarem o dia e a noite, e fazerem separação entre a luz e as trevas. E viu Deus que isso era bom. Houve tarde e manhã, o quarto dia. Amém. Só aqui.
nós podemos observar, meu irmão, minha irmã, a grandeza e a riqueza do nosso Deus Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas. Primeiro passo, nós temos que entender, meu irmão, minha irmã, que sem Ele nada do que foi feito se fez. Ele é o Criador. Deus criou os céus e a terra e tudo que neles há. Glória a Deus, fez presente, Deus se faz presente no homem. Sempre se fez presente, se fez conhecer e se fez manifesto desde o princípio, através do quê? Através da sua criação, da sua divindade. Portanto, não podemos negar a existência de um ser tão superior, de uma inteligência grandiosa, podemos assim dizer, de um ser tão, como podemos dizer, de um intelecto que nós não podemos super compreender. Deus criou os céus e a terra e tudo que nela existe, com o poder da sua glória. Criou rios, lagos, cachoeiras e mares, as plantas, como nós acabamos de ler, com os poderes medicinais, as árvores, os animais, os pássaros, tudo nas suas belezas coloridas. E também ele fez o quê? O homem dotado de capacidade, meu irmão e minha irmã, inteligência. Ele fez a sua imagem e semelhança. Quando Deus ele fez o homem, ele é uma das maiores criações, é a obra-prima de Deus. Ele nos fez para o quê? Para nós contemplarmos a sua grandeza, a sua glória com os nossos olhos. Os atributos invisíveis de Deus agora podem ser vistos claramente por meio de quê? Por meio das coisas que foram criadas, meu irmão, minha irmã. Até mesmo podem ser tocadas, apalpadas, pois são tão reais que muitas vezes nós observamos essa linda natureza, esse espetáculo maravilhoso, lindo e maravilhoso, e nós muitas vezes estamos cegos, não conseguimos enxergar. Não conseguimos dar importância para uma coisa tão maravilhosa, tão perfeita, tão linda, que é o espetáculo da sua natureza. Os pássaros na beleza na beleza. Nós não conseguimos contemplar o pássaro na beleza colorida, porque muitas vezes o pecado, a cegueira espiritual tem cegado o homem. Pois nós não conseguimos enxergar o quão grande a terra, os céus e a terra e tudo que ele criou é grandiosa, é gloriosa. Meu irmão, minha irmã, assim como a sua palavra. Amém? Então agora elas podem ser claramente vistas, até mesmo tocadas, palpadas, pois são reais. Portanto, não podemos negar a existência de Deus, são indesculpáveis e não podemos deixar de honrar ao Criador, como dizem Romanos. E pode ver que Deus criou todas as coisas em ordem, em perfeita harmonia, em sintonia, meu irmão, minha irmã. Tudo em cadeia, tudo regido por lei. Que lei? A lei de Deus. Só um ser inteligente pode criar todas essas coisas, não é? Que chamamos e conhecemos quem? Conhecemos o nosso Deus. Glórias a Deus. Então, esse é o primeiro passo que nós temos que entender. Glórias a Deus. Note que no versículo 3, olha, presta atenção, disse Deus, haja luz e houve luz. Olha o mistério da luz. Há um grande mistério nisso tudo, meu irmão, minha irmã. Observe que a luz é a presença da claridade de forma geral, aqui ele nos está falando. E os corpos luminosos são criados no quarto dia. Nós lemos aqui, versículo 14. E disse Deus, haja luzoeiros no firmamento dos céus para fazer separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais, para estações e para dias e anos. Olha, ele fez o quarto dia. No quarto dia ele fez o luzoeiro. Mas se nós começarmos aqui e vermos de princípio, ele disse, haja luz e houve luz. Por quê? Por que é um mistério, irmão? Por que é um mistério? Glórias a Deus. Glória, sim, representa assim, chamou a luz dia e as trevas noite. Hoje houve tarde e amanhã, sim. É a luz, sim.
o corpo luminoso, a claridade de forma geral, mas note que haja luz, isso é fundamental. É o começo o quê? De uma vida, irmão. É o começo de uma vida, de uma criação. Deus trazendo a luz à escuridão. Deus trazendo a luz à escuridão. É o primeiro passo que Deus ele fez antes de criar todas as coisas, meu irmão, minha irmã. Porque precisa vir vida. Quando ele disse haja luz, é como se ele tivesse dito haja vida. Glórias a Deus. Haja vida onde não há. Então, irmão, note, Deus trazendo a luz ao que é a escuridão. Deus produziu a luz física, sim. Nós acabamos de falar, examinando a luz. Deus declarou que Ele é boa. Examinando a luz, Deus ele mesmo declarou que ela é boa. Sim. Versículo 4. E viu Deus que a luz era boa e fez a separação entre a luz e as trevas. Meu irmão, minha irmã, tem um mistério fundamental, muito grandioso. Deus declarou que a luz é boa. Sim, isso significa a qualidade poderosa que representa a bênção de Deus. A bênção de Deus sobre a face da terra. Quando ele diz haja luz, ele trouxe a bênção de Deus. Ele já estava falando, sabe o que? Desde o princípio, Jesus. Ele já estava profetizando Jesus. Glórias a Deus. Não só representando a luz física sobre a face da terra, mas ele estava representando a vida, representando Jesus Cristo na escuridão desta terra, meu irmão, minha irmã. Observe, há um paralelo, não há um paralelo ainda entre o Velho Testamento a Isaías. Vamos ver Isaías, capítulo 9. Glórias a Deus. Olha que maravilhoso esta luz, irmão. Isaías, capítulo 9. Olha o que ele fala. O próprio Isaías aqui é um paralelo entre gentes. Isso é no Velho Testamento. Olha o que ele falou aqui. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. O nascimento e o reino do príncipe da paz. Olha o versículo capítulo 9. Mas para a terra que estava aflita não continuará a obscuridade. Não tornará escuridão. Isaías profetizando. Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naphtali. Mas nos últimos tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. O povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Que luz é essa? Tens multiplicado este povo, a alegria lhe aumentaste. Alegrem-se eles diante de ti, como alegram a ceifa, e como exultam quando repartem os despojos. Porque tu quebraste o jugo que pesava sobre eles, a vara que lhes feria os ombros e o cetro do seu opressor, como no dia dos midianitas. Porque toda bota com que anda o guerreiro no tumulto da batalha e toda veste revolvida em sangue serão queimadas, servirão de passos ao fogo. Agora percebe o versículo 6. Porque um menino nos nasceu, o filho e nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Glórias a Deus. Está aí, irmão. Já está falando dos próprios Senhor Jesus sobre a terra, sobre o povo que estava na escuridão, perdido, cego. Glórias a Deus, irmão. Haja um paralelo em Isaías, e aqui mesmo ele fala do nascimento, o reino do príncipe da paz, Cristo prometido, meu irmão, minha irmã, com uma fonte de luz para o gentio, para todos os povos da terra. Olha que maravilhoso, quando diz Deus, haja luz, e houve luz, irmão.
Amém? Deus, antes de criar a luz de forma geral, nós notamos aqui versículo 14, diz também: haja luzoeiro, o firmamento dos céus, para fazer separação entre o dia e a noite. Antes dele criar a luz de forma geral, ele era a própria luz, meu irmão, minha irmã, que emana a vida antes de criar o universo. Glória a Deus. Observamos agora no Novo Testamento, Deus envia seu Filho para ser a luz do mundo. Lá em João agora ele testifica. Em João 12 fala: eu sou a luz do mundo, quem me segues não darás em trevas. Portanto, vida e luz significa, lá em João, quando ele descreve, ele significa o quê? A essência e a missão do Verbo encarnado, meu irmão, minha irmã. Amém? Isso que nós precisamos compreender. Vamos ler em João? Nós temos que ler em João. Olha como tem um paralelo também, não no Velho Testamento, mas no Novo Testamento. Quando Deus haja luz. Olha aqui. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevalecerão contra ela. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Esse veio como testemunha para testificar-se a respeito da luz, a fim de todos viverem e crer por intermédio dele. Olha o que está escrito. Ele não era luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz que vinda ao mundo ilumina a todo homem. O Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele. Mas o mundo foi feito por quem? Por intermédio de quem? Do Verbo. E quem era o Verbo? Era Deus. E o mundo não o conheceu. Aleluia. O Verbo estava no mundo e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu e os seus não receberam. Mas a todos quanto receberam, deu-lhe o poder de serem filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Amém? Os que não nasceram da sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e verdade. E vimos a sua glória, a glória como o do unigênito do Pai. Está aqui, irmão, a verdadeira luz. Aleluia! O próprio Senhor Jesus, ele é a própria luz. Olha aqui. Deus disse, haja luz e houve luz. Olha que mistério grande, irmão. Já está tendo um paralelo entre, observe, que no princípio lá que nós acabamos de ler em Gênesis capítulo 1, versículo 1, versículo 2, nós podemos ver que desde a criação do mundo, o Senhor Jesus revela a sua eternidade, ele como a luz. 1 João 1,14, o verbo no grego, se nós olharmos lá em 1 João, vamos lá, o verbo no grego é logos. É logos, que por sua vez, o que é logos? Que dá sentido a todas as coisas criadas, que dá sentido ao universo. Ou seja, aquele que sempre existiu, o verbo eterno já existia e se fez carne. Olha qual a luz se fez carne. Jesus, ele veio como a luz do mundo, ele se fez carne e se manifestou no meio de nós, irmão. A vida que Jesus falou desde o princípio, haja luz e houve luz sobre a escuridão. Não está só falando do luzoeiro geral que ele criou, as luzes, as estrelas, o grande luzoeiro maior, o sol, a lua. Está falando de uma luz misteriosa. Amém? O verbo, a maior manifestação de Deus ao homem, já existia quando o universo material foi criado, confirmando que a pré-existência, a eternidade, a personalidade, a divindade do Logos, de quem? Jesus Cristo, próprio Deus,
na pessoa do seu Filho, o próprio Deus, aleluia, o verbo era Deus, vamos lá ler. O verbo era no princípio, criou Deus os céus e a terra. Quem criou o verbo? E quem era o verbo? O verbo era Deus. E quem era Deus? Era o próprio Senhor Jesus Cristo. Se nós olharmos também em João capítulo 3, ele fala que o Filho de Deus, ele fala que, o próprio João fala que este filho de Deus, ele veio do alto. Glórias, com relação ao mundo. Filho de Deus com relação ao mundo, se ele fala da sua supremacia, Jesus vem das alturas. Nele está o Pai, o Filho, o Espírito Santo, o próprio Deus, o Filho e o Espírito Santo. O próprio Deus não é como os simples mortais. Tem origem, natureza e missão divina. E é a todos superior. O próprio, aleluia, João, ele testifica disso. João Batista, irmão. Nós não podemos estudar a Deus, compreender a sua transcendência. Não podemos compreender a sua natureza divina. Deus por si mesmo é transcendente, não surgiu, não apareceu, não foi criado, pois ele é o Criador existente e já existia. Pois isso é fora do nosso conhecimento, do nosso intelecto durante esta vida na terra, meu irmão, minha irmã, nós não podemos compreender. Aleluia! Sua natureza divina e suas obras que transcendem do tempo e espaço. O verbo que nós vimos, logos, que dá sentido a todas as coisas criadas, existentes no universo, como acabamos de falar, entra o que na dimensão do tempo e espaço. Ao materializar-se, se faz carne e muda a história da humanidade, irmão. Muda a história da humanidade. Glórias a Deus, estão compreendendo? Quando Deus fala, haja luz e houve luz, haja vida, está testificando até do seu próprio Jesus, desde o início. João não era a luz, mas a luz verdadeira estava sobre ele, que é Jesus, está sobre nós, meu irmão, minha irmã. Filipenses, nós podemos ler, olha, em 2, capítulo 5, versículo 11, ele fala assim, Jesus Cristo, sendo o próprio Deus, não julgou como usurpação de ser igual a Deus, mas antes a si mesmo ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhança de homens, e reconhecido em figura humana. Aleluia, a si mesmo humilhou-se, tornando-se obediente até a morte de cruz, por amor das nossas almas. Jesus, ele Jesus, aleluia, Deus trouxe a luz, Jesus, no mundo, para dar vida, assim como a luz, no início, em Gênesis, ele diz, haja luz e houve luz para que haja vida. Antes de todas as coisas criadas, ele disse, haja luz. A luz é vida, meu irmão, minha irmã. Sem ela, nada poderia ser feito. O Filho de Deus, que existia desde a eternidade, por um tempo abriu a mão do seu estado imortal e da sua condição divina e se fez homem, isto é, tornando um ser humano ao mesmo tempo divino. Pode isso? 100% divino, 100% humano, sujeito à dor e à morte para se identificar o que? Completamente conosco como homem. Ele precisava se identificar como homem. Já pensou se Deus ele viesse na sua natureza, na sua glória, assim como ele é? Nós seríamos fulminados, nós não aguentaríamos a sua glória. Glórias a Deus. Então ele veio na pessoa do seu Filho, irmão. Cristo não tinha pecado, mas com suas limitações, sede, fome, dor, choro, aflições, sendo 100% divino e 100% homem. Nós temos que entender isso, irmão. Eu falo com muita veemência. Eu falo com muita autoridade. O que está escrito na palavra de Deus, nós não podemos interpretar de maneira errada. Que Cristo, que Deus é um, Jesus é outra pessoa, o Espírito Santo é outra. Não podemos atribuir dessa forma, meu irmão, minha irmã.
O Verbo, logo ao encarnar-se, ele despojou-se o que das suas honras divinas e do seu poder que ele lá na glória que ele gozava nos céus. E ausentou-se como se fosse, ele entregou-se o seu governo, a sua coroa ao Pai, o seu reino, a sua coroa de glória. Em troca da sua coroa de glória, ele trocou por uma coroa de espinho. Aleluia! Ausentou-se, assegurando-lhe o quê? Assegurando-lhe que havia a salvação, como está atestado nas escrituras sagradas, nas escrituras que havia perdão e salvação a todos os que com ele se unisse, com ele acreditasse. É isso, meu irmão, com todas as dores e sofrimento na cruz do Calvário, trocando a sua coroa de rei de glória pela coroa de espinho, trocando as suas vestes puras e santas pelas manchadas de sangue, pelos nossos pecados. E não enxergamos isso, meu irmão, minha irmã. Glórias a Deus. Quem crê tem a vida eterna. Quem não crê permanece a ira de Deus. Amém? Glórias a Deus. Eu preciso estar falando isso. É muito forte isso aí para nós, irmão. Amém? Então você sabe que o início de uma nova vida criada por Deus, nós acabamos de falar. Assim como Deus ele criou o universo, assim ele deu uma nova vida para nós, irmão, minha irmã. Jesus está associado ao Verbo, então, não é isso? Com Deus da criação. Então, o acontecimento da encarnação de Jesus tem um significado misterioso. O Verbo é Jesus Cristo, a expressão eterna e definitiva de Deus, irmão. Amém? O Verbo se fez homem, pois tem esse mistério profundo. O apóstolo declara, como nós falamos, o princípio era o Verbo, em comparação em comparação com a qual, quer dizer, quando tiveram princípio o céu e a terra, como o mundo foi tirado do nada e o Verbo já existia, e portanto é eterno, meu irmão. O Verbo é realmente distinto do Pai, que vivia com Deus no seio do Pai, que era Deus e Pai, e tinha a mesma natureza divina, irmão. O Verbo, chamado Logos, o Javé, é muito apto a exprimir o Filho de Deus que procede, Abba, eterno do Pai, sua imagem perfeitíssima, irmão. Então nós não podemos ter dúvida. É que o Verbo seja uma causa instrumental, secundária ou uma atração ativa da natureza, como muitos seguidores de seita pensam, não. O Espírito Santo não é uma atração ativa na natureza, não. Ele é o próprio Senhor Jesus. O Verbo depende do Pai, mas é o que o Verbo recebe do Pai juntamente com a natureza, também a potência criadora, e por isso opera junto com o Pai, de quem procede. É uma só pessoa. Antes que existisse a vida no mundo, já havia no Verbo a plenitude da vida. Glórias a Deus, amém? Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez, irmão. Então, Jesus é o agente divino responsável por toda a criação. Cristo, a palavra viva, está muito envolvida na criação do universo, meu irmão, minha irmã. O Verbo é por isso a fonte de toda a vida natural e sobrenatural. Amém? Então nós sabemos que o autor do universo e soberano de toda a criação, nosso Deus, cujo domínio, reino e regência, seu domínio, ele governa, ele é o mantenedor, sustentador, provedor, ele é que governa, o seu governo transcendente, isto é, ele não somente criou todo o universo físico, mas o excedente, ele não surgiu, não foi criado, ele já existia antes de toda a criação. Ele estende-se para o além do infinito pelo fato de tê-la gerado
em abarca tudo que existe, meu irmão, minha irmã. Amém? Então nós falamos aqui do seu reino que ele criou. O seu reino, poder com o qual ele governa, é exercido por sua vontade, sua palavra e suas obras. Pela sua própria vontade, ele, de forma poderosa e criativa, decide e estabelece desígnios. Pela sua própria palavra, ele fala e a criação passa a existir. E pelas suas próprias obras, o seu espírito demonstra o seu poder ilimitado, irmão. Que palavra! O Verbo se fez carne. Que carne? E habitou no meio de nós. O Senhor Jesus Cristo, irmão. Ele se fez carne. A sua regência, a autoridade para governar está na sua preexistência e santidade. Ele está lá antes da criação, no princípio. A sua benevolência ao criar coisas boas revela a sua natureza santa. Nós vimos lá, tudo que ele fez é bom. Isto é completa e perfeita, bem como se o seu direito moral de ser o rei da criação, todo o poder e autoridade do reino emanam dele, irmão. A vida emana dele. Se nós notarmos, lemos lá, a terra era sem formas, um princípio, a terra era sem forma e vazia, o mundo não é eterno. Sim, teve um princípio no tempo, sim. Saiu do nada e se ajuntou, não por si nem por acaso, e nem por teorias mentirosas, mas pelo desígnio de Deus na sua bela e harmoniosa variedades, irmão. Não foi por explosão ou por Big Bang ou por outra coisa, não, irmão. Amém? A terra era sem forma e vazia, falando a ordem que a terra deveria ter harmonia, beleza, vida, luz, forma, pois as obras de Deus tinham que ser completas. Nós lemos lá, a terra era sem forma e vazia. Olha aqui, no princípio criou Deus os céus e a terra estava sem forma e vazia. Havia o quê? Trevas sobre a face do abismo, mas o Espírito de Deus pairava sobre as águas, irmão. Então a terra era sem forma, vazia. Ela não tinha vida, ela não tinha harmonia, beleza, não tinha luz. Pois a obra de Deus tinha que ser completa. O que ele disse? Em primeiro lugar, haja luz. Aí o mistério, meu irmão. Haja luz, como se diz. Deus, quando ele falou, primeira coisa, ele Deus, a terra era sem forma e vazia, e havia um abismo sobre a face da terra. E o Espírito de Deus parava sobre águas. Então ele disse, Deus disse, haja luz e houve luz. É como se ele disse, haja vida e houve vida. Haja harmonia, haja variedade, haja beleza, haja obras completas, haja vida, haja luz. É isso que Jesus fez, irmão, para a terra. E você fica sabendo, meu irmão, minha irmã, que você é uma terra. Que muitas vezes que Deus criou uma terra árida, uma terra seca, uma terra que não produz nada, uma terra na escuridão, uma terra no caos, na destruição. É isso que nós somos. É preciso Deus recriar o homem, assim como ele recriou a natureza, o mundo, o universo. Deu beleza, deu vida, deu harmonia. E assim nós somos, irmão. Por isso que é um paralelo entre a luz da sua criação e a luz do Novo Testamento, que é Jesus Cristo. Havia trevas sobre o abismo. Outra descrição das trevas é falta de ordem. Era um caos, não tinha forma nem beleza, achava-se um abismo profundo sobre a terra, assim que era a terra, não era? Não havia beleza. Mas o Espírito de Deus pairava sobre as águas, e a permanência do Espírito Santo está aqui, estava lá como ele está aqui na pessoa de seu Filho. Vamos lá outra vez. Versículo 3, Deus disse, haja luz, e a presença da claridade de forma geral, através dos corpos luminosos, sim. Mas agora olha em João. 1 João, capítulo 1, do 1 ao 14, vamos lá.
1 João agora. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. 1 João, glórias a Deus. Primeiro João, segundo João, não, 1 João, 1 João, capítulo 1, convida, era desde o princípio, desde que tem ouvido falar, temos isso com os nossos próprios olhos, e que contemplamos em nossas mãos, apalparam com respeito ao verbo da vida, e a vida se manifestou e nós temos visto